eterno. Porque Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não olha a aparência do homem. Aleluia. Nem o ser humano é pela aparência. O profeta Samuel errou duramente na casa de Jessé, o belemita, quando ele achou que Deus... Ele foi pela lógica. Deve ser o primogênito, o filho mais velho, que está na guerra. Não. Ele pegou o adolescente. Davi era adolescente ainda. Ele pegou aquele que estava lá na malhada, que estava lá cuidando do rebanho de Jessé, aquele que levava o lanche dos irmãos no campo de batalha. Mas olha a atitude de Davi. Primeiro ele foi ungido pelo profeta Samuel, um homem cujas palavras não caiu por terra. Aleluia. Pegou? Não foi qualquer um. Foi o boca de Deus puro que foi lá. Aquele que ainda era um menino, um jovem, e o Eterno falava com ele. Ele falou assim, Samuel, quando chamar de novo é o Eterno. Fala, eis-me aqui. Então, derrubador de gigante, você que está do outro lado, não importa qual seja a sua idade, Deus pode falar com você. Deus é o Deus que fala. Como diz no Salmo, ele não é como os deuses das outras nações que tem boca, mas não falam, que tem mãos que não apalpam, que tem nariz, mas não cheira, que tem perna, mas não anda, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Pegou isso ou não? Deus é um Deus que se comunica. Então, às vezes eu pergunto para algumas pessoas que eu compartilho as escrituras, eu pergunto, Deus falou com você? Existem pessoas ainda no nosso tempo que acham isso um absurdo. Mas ele não é o Deus que não muda. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se retrate, como diz na Bíblia de Jerusalém. Então, derrubador gigante, preste atenção em um detalhe. Deus é um Deus de Gênesis. Na viração do dia ele falava com Adão. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Deus fala com você? Você já ouviu a voz do Eterno? Porque nos últimos dias ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Deus habitando no homem de novo, pelo seu espírito. Agora, como alguém habita dentro de você como o templo e não fala nada? Vai ficar mudo. Claro que ele inicia o relacionamento com você e as escrituras. Pegou ou não? Mas depois que você conhece, você precisa ter uma ideia, um fundamento e entender que assim como ele agiu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Noé, com Adão, com Eva, com Caim. Falou com Caim. Enoque andou com Deus e Deus o translá. Vai entender isso. Aleluia. Olha o relacionamento entre Deus e o profeta Elias. Os profetas que nos antecederam, até o último profeta da lei, que foi João. O último profeta da lei foi João. Dali para frente não tem mais profeta da lei. Pegou ou não? Mas hoje no sistema religioso tem profeta da lei. É o profeta legalista, que ele pega a lei para benefício próprio, a lei sacerdotal, aplica nele, não sendo da tribo de Levi. Queria saber como é que isso funciona. Então, então tem que ter o templo, o Ben Amigdash, não sei nem falar. O templo de Salomão, o segundo. Mas ele foi destruído, você vai ser da tribo de Levi. Então, olha só, presta atenção no que eu vou te falar. O livro, a Epístola aos Hebreus, tem a maior explicação teológica de toda a Escritura, de toda a liturgia, de toda a teologia, mas ela fala lá no capítulo 7 que Deus abrogou a lei, porque ele mudou o sacerdócio. Pegou ou não? Não é mais sacerdócio levítico, não. Mas agora entenda. Você que é cristão e que participa do corpo, o corpo ele é contribuinte para abençoar os que estão necessitados. Pegou isso ou não? Uma das cartas de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. É a primeira ou a segunda. Depois você vai lá. É bom que lê o Coríntios todo. É melhor. Você vai entender o contexto.
de tudo do livro, que é um livro. Acabou virando um livro. Né? E Paulo trata as coisas importantes ao corpo de Cristo, dos gentios, que ele evangelizou, amando do próprio Eterno. Porque que está lá escrito: eu te pus entre os gentios para que vos anunciasse o evangelho. Então, Paulo foi constituído, tanto em Gálatas 1, ele cita lá que Deus o constituiu apóstolo. Foi Deus, foi eterno. Pegou isso ou não? Enviado do eterno. Paulo. Então, derrubador de gigante. Hoje, o sistema religioso romano deu origem a um sucessor. Sem brincadeira. O sistema evangélico. Nada contra o evangelho, mas contra os evangélicos. Alguns gospels que estão por aí, com muita heresia, sem fundamento bíblico daquilo que fazem. Porque se for buscar o fundamento... Mas aí eu entendo que o corpo de Cristo, assim como Cristo esteve no sistema religioso judaico, que era o raiz, pegou ou não? Onde lá o sumo sacerdote do templo era da tribo de Levi, estava tudo certinho, tudo no esquema, ele veio. E esse sistema, por inveja, matou ele. Agora imagine esse aí, que é genérico, que está no mundo inteiro. Só vai conhecer a verdade que liberta se o Espírito de Cristo estiver em você. Senão você vai ficar preso nisso aí. Ó. Tem muita gente doente, religiosamente falando, dentro das denominações. Cheio de amuleto, cheio de dogma. Aleluia. Eu lamento, mas eu sou livre pelo fim da lei, que é Cristo. Pelo amor de Deus, me ajuda. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, se é que o Espírito Santo habita em vós. Então, Paulo vai dizer também, e a Bíblia diz que, olha só, está escrito, melhor assim, que Deus não habita em templo construído por mãos humanas.